Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre telecomunicação. Vamos entender um pouquinho o que é a telecomunicação, o que significa a telecomunicação, o que significa a propagação de informações, como é que funciona a comunicação entre as pessoas, o que seria a transmissão e recepção, ou seja, vamos falar sobre uma gama de tecnologias que são aplicadas à parte de telecomunicação. Vamos entender primeiro que comunicação basicamente é uma pessoa falar algo ou informar algo e outra pessoa poder escutar aquilo que foi conversado, né? Então a comunicação geralmente trabalha por vias e as vias de comunicação sempre têm esse objetivo de que uma mensagem chegue até alguma pessoa ou uma mensagem chegue até várias pessoas. Então o sentido da comunicação é a maneira que o ser humano encontrou de poder fazer com que as informações cheguem de um para o outro. Tá? Geralmente nós trabalhamos usando tecnologias para trabalhar com a transmissão de dados, né? Então, a primeira coisa que eu geralmente tenho é um transmissor. Eu tenho um meio de transmissão, um meio de comunicação que é estabelecido, em que a mensagem vai poder caminhar de uma via ou de uma outra, né? De um lado do outro. E eu tenho um receptor, algo que recebe a informação, certo? E geralmente a maneira com que os dispositivos se conversam, mesmo eles sendo diferentes, eles usam uma forma de se conversar para poder trabalhar com a comunicação. Geralmente a gente trabalha isso chamando de protocolo. O protocolo nada mais é do que a forma que esse cara conversa com esse cara. Eles usam um mecanismo de mensagens para que a mensagem possa transitar entre os equipamentos. Se utiliza um protocolo para que ele possa conversar no mesmo nível, para que eles possam se entender. Entender um pouquinho então agora o sentido de propagação de informações. Eu convido vocês agora a imaginarem um pouquinho essa situação aqui. Vocês estão vendo aqui um jogo de futebol, né? Em um momento em que não tínhamos uma maneira tão grande de se trabalhar com a telecomunicação. A gente tinha aí uma comunicação analógica, né? Seria aquela comunicação que não tem aí a aplicação de recursos digitais. Então aqui está vendo um jogo de futebol, temos aqui uma torcida e o jogo está acontecendo aqui, beleza? Maravilha. A pergunta que eu faço para vocês, quantas pessoas sabem o resultado desse jogo? Provavelmente apenas as pessoas que estão nesse momento aqui, do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Então, a partir desse jogo de futebol, algumas coisas começaram a mudar, alguns elementos começaram a surgir. Então a primeira coisa essas pessoas que estão aqui assistindo o jogo, elas sabiam o resultado do jogo. Chegavam em casa, contavam para a família, então de repente você tinha ali 20 mil pessoas assistindo, quando cada um chegou em casa, conversou com a família, foi para 100 mil pessoas, estavam sabendo o resultado daquele jogo ali. E não na hora, depois que o jogo já acabou. Surgia o jornal, né? O jornal ele foi muito interessante, porque ele fazia uma tiragem aí e permitia que mais pessoas soubessem sobre aquele mesmo jogo. Então, nesse caso aqui, foi o Ibituba versus o Figueirense. Foi publicado no jornal o que aconteceu naquele jogo. Então, mais pessoas tinham acesso àquela informação. O radinho, cara. O rádio, a transmissão por rádio em jogo de futebol, ela foi muito interessante. Não sei se vocês já viram essa cena, mas é muito interessante as pessoas que iam até o estádio, as pessoas que vão até o estádio, já com o radinho para poder visualizar e já ouvir também por outra perspectiva. Então o rádio começou a transmitir jogos de futebol. Então não era mais 100 mil pessoas, já tinha aí quase umas 300, 400 mil pessoas sabendo na hora o que estava acontecendo naquele jogo de futebol. E assim foi propaganda, a informação começou a inchar mais. E o advento da televisão, né? A televisão filmando jogos. Aí a popularização da informação foi assim maciça. Então as pessoas começaram a assistir jogos ao vivo pela televisão. Então não tinha mais que esperar alguém chegar em casa para poder contar. Não tinha que mais ligar o rádio. Você já tinha aí o movimento do jogo. E aí você tinha então a informação muito mais disseminada. E a era da tecnologia, essa era em que popularizou de uma forma tão maciça, mas tão maciça, que hoje é muito difícil acontecer alguma coisa no mundo em que as pessoas não têm acesso de forma muito rápida e muito precisa na informação. Então a propagação da informação ela vem aí trazendo ferramentas e estratégias tecnológicas
para que a informação chegue às pessoas, passando de vários níveis e de vários meios de comunicação, popularizando e democratizando a informação para que ela chegue para a comunicação. Tem esse sentido, ele tem esse viés de procurar trazer a informação. Quando eu falo sobre meios de comunicação, eu geralmente posso trabalhar com algumas formas desses meios. Podem ser formas que sejam analógicas, como, por exemplo, o pombo correio, que é uma forma de você poder enviar e receber mensagens. Os jornais, as mídias de rádio, até aqui são analógicas. Até aqui a gente trabalha com a parte analógica. Depois aqui, os vídeos e filmes também fazem parte de você enviar comunicação. A televisão e a internet são os outros meios que, de fato, popularizaram demais a telecomunicação, e aqui sim já utilizando outros recursos. Aqui é bom a gente também entender que nem sempre a melhor forma de você se comunicar é a forma digital. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. O carro do ovo, para que ele precisa ter um site? Ele não precisa. Ele passa na sua rua te vendendo 30 ovos por R$10 e você vai comprar. Agora, a partir do momento que você tem, por exemplo, o mesmo carro do ovo, utilizando o WhatsApp para poder combinar com a sua avó que ele vai levar o ovo para sua casa, aí sim já mudou tudo, porque ele já está usando uma mídia digital junto com uma mídia analógica. Então, é importante entender essa diferença entre os dois. Mas, de fato, os meios de comunicação são diversos, cada um com a sua finalidade, cada um com o seu objetivo, e as empresas bombardeiam vocês o tempo todo com informação, com comunicação, geralmente para poder fazer com que você queira um produto, queira um serviço para que você consuma. Então, o conceito geral da telecomunicação é um ramo da engenharia elétrica, na verdade, que trabalha com implementação e manutenção e controle de redes, de sistemas de comunicação. A ideia dele todo é suprir a necessidade humana de se comunicar de forma à distância. Então, a telecomunicação ela não vem simplesmente comunicar, ela vem transcender aí as barreiras físicas, as barreiras locais e fazer com que a informação se popularize em larga escala. Esse é os principais sistemas que existem na telecomunicação é a comunicação sem fio, geralmente atrelado aí a equipamentos robustos, como satélites, por exemplo, as torres de comunicação também. Equipamentos de comunicação, outro ramo da telecomunicação que permite toda a parte de hardware ser trabalhada, que possibilita a transmissão e a recepção de informações. As operadoras de longa distância, os serviços domésticos, né, os serviços que chegam até a sua casa, os serviços que permitem ligação entre os países, ou seja, telecomunicação internacional, os serviços de comunicação que são diversificados, que podem envolver aí tanto as mídias eletrônicas como as mídias digitais, enfim, que envolvem aí uma série de tecnologias que podem ser aplicadas. Então existem vários segmentos aí que são atrelados. As principais vias, né, os canais da telecomunicação, seria a possibilidade da comunicação em telefonia fixa, né? Então existe já uma estrutura forte de telefonia fixa aqui no país. Geralmente algumas são analógicas, outras são digitais, outras já são por fibra, mas existe essa comunicação de telefonia fixa. A infraestrutura de telefonia móvel também é absurda e permite que você tenha aí dados sendo gerados, permite que aconteça a comunicação. A estrutura de internet, que tem mudado muito aí nesses últimos anos também, é um outro canal da telecomunicação, outra forma de você atrelar a telecomunicação. E a TV por assinatura também é uma maneira, aí, um novo segmento aí, que também trata desses canais de telecomunicação. Também é uma forma de você chegar nas pessoas. E a gente tem a transmissão de sinais. Para você entender geralmente como é que funciona, eu tenho uma operadora, tá? Uma programadora. Uma programadora, ela geralmente tem os conteúdos, ela produz os conteúdos que vão ser disseminados. Isso aqui pensando em TV, por exemplo. E essa programadora ela envia sinais, né, para essas torres de comunicação a um satélite. E esse satélite ele tem a função de replicar essas informações para uma operadora que recebe as informações da programadora e via cabo ou, dependendo, via outra anteninha que fica aqui na sua casinha, aqui, ó. Outra antena pode estar recebendo essas informações, que seria o cliente. Então, geralmente as operações de TV funcionam dessa forma. A programadora envia sinais, a operadora recebe todos os sinais, ou de várias programadoras, e compilam isso tudo e enviam para a casa do cliente. Isso é muito comum na transmissão. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o sentido de transmissão. O sentido de transmissão nada mais é do que a maneira
de comunicação entre os dispositivos. Então, a principal maneira que nós temos aí é uma transmissão, seria um transmissor, ou seja, você tem aqui um dispositivo que vai transmitir a informação e outro que vai receber a informação e existe uma comunicação entre elas. Geralmente, esse tipo de transmissão funciona de uma forma analógica ou funciona de uma forma que não tem aí a conversa de retorno do receptor. Exemplo disso, rádio. A pessoa transmite o rádio, transmite sinal de rádio e o rádio é um receptor desse sinal. E aí a pessoa que está recebendo esse sinal não tem uma via para poder conversar com o transmissor. Uma outra forma também que existe, a gente chama de half duplex ou duplex. O half duplex ou duplex ele funciona basicamente como uma maneira de você conversar com o transmissor. Ele pode ser um receptor e o receptor pode ser um transmissor, usando a mesma via de comunicação. Um exemplo disso é o walk-talk, aquele radinho, né, o radinho de comunicação. A pessoa fala e a outra ouve. Depois ela solta aqui e a pessoa começa a falar do outro lado e ela pode ouvir pela mesma via de comunicação. Isso a gente chama de half duplex. E o full duplex, que é uma outra forma, uma outra ferramenta de você poder estar tratando as informações. O full duplex ele basicamente permite que as pessoas possam conversar usando a mesma via de forma simultânea. E aí sim a gente tem o melhor exemplo é o telefone, né? Seria o celular, por exemplo, em que a pessoa pode falar ao mesmo tempo com a outra utilizando essas ferramentas. Outras formas de fazer isso, por exemplo, seria as chamadas de vídeo. Também seria uma ferramenta interessante. E quando a gente fala sobre frequência e amplitude, é interessante você entender o que é uma alta frequência e o que é uma baixa frequência. A alta frequência, ela tem aí, de fato, um tempo muito menor para aquele sinal ser disseminado. E a baixa frequência tem um tempo muito maior para aquele sinal ser disseminado. Então, quanto maior é o tempo de resposta, quanto maior é a amplitude, o tempo vai ser maior para poder receber a informação. Então, quando você tem uma alta frequência, você tem uma potencialização muito maior desse sinal e aí, consequentemente, você tem uma qualidade muito melhor de transmissão. Quando você tem uma baixa frequência, você tem aí ondas chegando cada vez mais fracas para esse dispositivo. Geralmente, a gente percebe baixa frequência quando você tem interferência no meio dos caminhos ali. Vamos falar um pouquinho sobre VoIP. VoIP é um negócio muito bacana também, que acho que é interessante para vocês poderem conhecer. VoIP é uma nova evolução da telefonia. Ela basicamente une recursos de internet, de telefonia, transformando a telefonia em algo digital. Ou seja, se criou-se softwares de computador que tem a capacidade de usar ligação de maneira digital, gravar essa ligação. Então é uma nova tendência da telecomunicação trabalhar por VoIP e não mais por telefonia normal. Então basicamente se cria telefones virtuais em que você pode se comunicar com as pessoas. A VoIP ela funciona basicamente integrando dentro de empresas os computadores, né? As telefonias fixas, que seriam aparelhos que são digitais, aparelhos que trabalham com a telefonia digital pela internet, os smartphones que já têm essa capacidade, os tablets, que já têm essa possibilidade também de ligar por esse dispositivo, e os aparelhos que permitem essa comunicação entre os serviços de telefonia e os servidores de rede, que permitem você trabalhar com VoIP. Então é muito bacana esse tipo de trabalho. Basicamente, o VoIP ele trabalha para operar celulares, computadores, alguns telefones adaptados, que seria esse adaptador ATA, os telefones por IP, os PABX e os ramais das empresas, tornando então a telefonia algo muito mais dinâmico, muito mais interessante, porque o custo reduz bastante e você tem aí uma telefonia que é digital 100% pela internet com gravação. É uma nova tendência da telecomunicação. Outra tendência da telecomunicação são os serviços digitais. Acho que é bem bacana a gente conhecer isso aqui também. Eu separei aqui até um link aqui, depois vocês dão uma olhadinha do governo, que seriam os serviços aí que a gente está utilizando hoje de maneira digital. Por exemplo, antes você tinha aí o seu RG, ele é um documento físico, mas hoje você pode pegar e ter o seu RG no seu celular. Título de eleitor, CPF, outros serviços como agendamento de reservista, ou imposto de renda, tudo isso está se transformando em serviços digitais. Basicamente, estão utilizando as mídias focadas aí na internet para transformar serviços burocráticos que existiam em coisas que são mais acessíveis às pessoas. E um dos objetivos da telecomunicação, de fato, é aproximar as pessoas. Então, o governo já entendeu essa mentalidade de transformar
os serviços que eram burocráticos, com muita papelada, em algo que seja digital, dinâmico e aproximar isso das pessoas. A interoperabilidade também é um outro conceito aí que, de fato, ele tem ganhado muito espaço, muita força na telecomunicação. Ela tem a ideia de comunicar sistemas. Então, a interoperabilidade nada mais é do que a capacidade de sistemas conversar com sistemas, fazendo com que a empresa possa fluir de forma muito mais interessante. Então, um dos ramos da telecomunicação é permitir que exista interoperabilidade entre os sistemas, fazer com que eles possam se conversar. E com isso a gente tem aí uma famosa, o pessoal chama bastante, de comunicação direta entre as aplicações. A gente chama de API. As APIs têm, de fato, a ideia, a ideologia de permitir que os sistemas possam conversar entre eles. Então também é um novo ramo da telecomunicação, permitir interoperabilidade entre os sistemas. E a infraestrutura para a telecomunicação é muito interessante. Nós temos geralmente a telecomunicação funcionando com a fibra ótica, com as redes de computadores, ou então as redes coaxiais e as redes de cabo de par trançado também são muito utilizadas para a comunicação. Nós temos aí as torres de transmissão, os receptores, e os satélites, todos eles funcionando aí com o seu nível de uso. Esse aqui, por exemplo, é um receptor de casa, então ele é direcionado para poder receber informações ali por antena. Isso aqui é uma torre de transmissão enorme que vai comunicar com o satélite. Isso aqui são os replicadores, Eles replicam os sinais que foram recebidos aí pelas antenas. E para a gente poder entender também o futuro da telecomunicação, nada mais é do que você ter serviços digitais que sejam cada vez mais próximos das pessoas, trabalhando em vários tipos de ramos, geralmente trabalhando aí com o ramo da indústria, ramo automobilístico, com os serviços de smart home, serviços da casa das pessoas, com a agricultura, ou seja, você permitir que uma infraestrutura toda de comunicação aproxime mais as pessoas, tornando o que era burocrático desburocratizado, facilitando a comunicação entre os dispositivos, trabalhando muito com o IoT, com a internet das coisas, aproximando de fato a comunicação entre as partes, tanto no ramo empresarial como no ramo pessoal. Tenham gostado aí da nossa aulinha de hoje, espero que tenha ficado bastante claro e qualquer dúvida a gente está à disposição de vocês.